porque eu estou muito feliz de estar aqui novamente para poder transbordar o que Deus tem falado comigo. Hoje eu vou falar, o texto aqui seria tocar nas vestes de Jesus. Quando a gente fala essa frase, o que a gente lembra? Né, daquela mulher, né, do fluxo de sangue. Jesus lhe disse: filha, você se arriscou por causa da sua fé e agora está curada. Tenha uma vida abençoada. Para quem não sabe, esses dias eu fiz uma cirurgia, dei uma maratonada no The Chosen novamente, e essa cena falou muito comigo, principalmente que eles representaram muito bem assim a hora que Jesus sente que saiu o poder. Aquilo até me arrepia de lembrar. Eu falei, eu sei que ele talvez com o poder dele ali de curar, ele é tão poderoso que ele nem precisava, né, aquela cena como se ele tivesse perdido o poder, né, ou saído. Mas para nós é um poder imenso, maravilhoso. E aí, como eu estava ouvindo as mulheres leitoras da Bíblia, eu não tinha me atentado que essa passagem tinha falado tanto comigo. Aí eu estava ouvindo a Cíntia Tanuri, a pastora Cíntia Tanuri, lendo Mateus 14:36, que fala assim: e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa, e que todos os que tocavam ficaram sãos. Aí eu falei, então, isso não foi só dessa mulher, de tocar nas vestes. Essa atitude de cura em tocar as vestes de Jesus não foi só com a mulher de fluxo de sangue. Eu achava que fosse, mas não. A multidão, quando ouvia falar que tinha um homem ali que se dizia filho de Deus, que estava curando, eles queriam tocar nas vestes de Jesus para serem curados. Mas aí, eu lendo tudo isso aqui, eu falo, o Senhor ele vai montando tudo, e eu não posso deixar de falar antes de entrar no que eu vou, né, assim, explicar aqui. Quando eu estava lendo, lá que falou que Jairo tinha uma filha de 12 anos, que estava morta. Aí depois, logo em seguida, a mulher de 12 anos que sofria de fluxo. Eu falei, nossa, quanto 12, quanto 12? Porque eu fico, às vezes, assim, lendo e eu quero prestar atenção e algumas coisas me confundem porque fica repetindo. E eu penso que eu estou lendo a mesma coisa, sabe? Aí eu fui buscar o 12. Eu falei, não, olha, a criança com 12 anos, a mulher sofria. O título da mensagem é Tocar nas vestes de Jesus. E aí, eu vi aqui, eu fui buscar o que queria dizer o número 12 na Bíblia, né? Que o número 12 ele é associado à ordem e completude, representando o plano de Deus na sua totalidade e fidelidade. Totalidade, ordem, perfeição e ciclos completos, né? Que são os 12 meses do ano, as 12 tribos, os 12 apóstolos. Aí a gente começa a ver que esse número 12 está até ligado ao ciclo da mulher, o processo que ela passou, o ciclo que se fechou, né, com a cura, algo assim que o Espírito Santo, eu sempre falo, ele vai trazer, porque eu falei, Espírito Santo, me ajude a trazer o que você ministrou no meu coração, né? Mas voltando, que todos queriam tocar na orla de Jesus, né? Aí eu penso, aí eu fiquei aqui me questionando. Naquela época era possível tocar nas vestes de Jesus, porque Jesus ele habitava como homem. Eles criam nas profecias que tinha, né, de que viria Jesus. Até eu vou citar aqui a profecia que Malaquias falou no capítulo 4, versículo 2, né? Então, eles ouviam, eles falavam: "Vamos tocar nas vestes". Eu, assim, achava que fosse a atitude, como se fosse algo religioso, né, tocar nas vestes.
Aí hoje a gente fala, como que eu faço isso? Ah, ouvindo aquele louvor, né? Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Eu sei que ele vai me curar. Eu sei que ele vai me libertar. Eu sei que ele pode me curar. A gente fala, eu toco pela fé. Eu toco, ouvindo esse louvor que é maravilhoso. Até eu ia colocar esse daí no começo, mas como ele é muito curtinho, eu encontrei aquele louvor ontem, nunca tinha ouvido. E ele me trouxe o que realmente eu queria passar para vocês aqui. Aí eu vi que lá em. Olha, o que, que ativou a fé deles quererem somente tocar nas vestes de Jesus? Tem várias passagens aqui, em Marcos 3,10, que fala, só para comprovar, que não era só a mulher de fluxo de sangue. Eu não sei se foi a atitude dela que ativou, porque eu não consegui pegar a ordem correta, a cronologia, é isso? Né, que diz, né, assim, né, a ordem cronológica, se foi a mulher que teve essa atitude ou se todos já faziam por causa da promessa. Mas se alguém tiver aí, como a pastora Cíntia, que conhece bem essa parte, pode me ensinar aí. Estou aberta aqui para aprender mais. Lá em Marcos 3,10 diz: porque tinham curados a muitos, de tal maneira que todos quantos tinham algum mal faziam o possível para lhe tocar. Em Mateus 9,21, porque dizia consigo: se eu somente tocar a sua roupa, ficarei sã. Em Marcos 6,56, diz: e onde quer que entrava, ou em cidade, ou aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixassem tocar ao menos na orla da sua roupa. Assim todos os que lhe tocavam saravam. Lucas 8,4, que é a passagem da mulher do fluxo de sangue. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo do seu sangue, né? Então, por que que eles queriam tocar nas vestes? Aí eu fui estudando e achei algo muito interessante, que para mim foi novo. O profeta Malaquias, no capítulo 2, versículo 2, capítulo 4, versículo 2, ele diz: mas para vós, o que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e salvação trará debaixo das suas asas. O povo conhecia as escrituras. Eles sabiam que Jesus era judeu da tribo de Judá. E ele era um israelita. Ele conhecia a Torá. E a Torá, como era estudada, Jesus conhecia, lá no livro de Números, fala no capítulo 15, no versículo 37 e 41, fala que era o que os judeus usavam. Tem até uns que usam ainda, e até ouvi um estudo lá que diz que se perdeu um pouco, porque tem mulher usando, e não é para mulher usar, é só para o homem usar esse acessório que o judeu usava para se lembrar dos mandamentos do Senhor. Mas eu vou ler aqui o versículo para não ficar só nas minhas palavras. O Eterno disse a Moisés, em Números 15, 37 e 41, fale com o povo de Israel e diga a eles que, a partir de agora, deverão fazer borlas nas extremidades das roupas e marcar cada borla com um cordão azul. Quando vocês olharem para essas borlas, irão lembrar e obedecer aos mandamentos de Deus e não serão distraídos por algo que o possam sentir ou ver e que os induza à infidelidade. As borlas despertarão lembranças e estimularão a observância de todos os meus mandamentos, para que vivam uma vida santa para o eterno. Eu sou o Eterno que o salvou do Egito, para ser o seu Deus pessoal. Sim, eu sou o Eterno, seu Deus. Então, eles usavam esse acessório nas bordas, né, assim, das suas vestes, para que toda vez que eles sentissem batendo na perna, ouvissem, eles lembrassem dos mandamentos do Senhor, de que eles tinham que buscar a santidade, que eles não podiam se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. E Jesus usava.
Isso, porque ele era judeu, ele tinha essa prática, né? Não que ele precisasse por ser Deus, mas ele usava. E aí, mediante isso, até tem um nome que eu não sei pronunciar, mas eu vou arriscar aqui, que os judeus falam que é tizi, uma coisa assim. Aí, o que que o profeta Malaquias, aí uma profecia está ligada à outra. O profeta Malaquias, ele disse lá no capítulo 4, né? Debaixo das suas asas. As asas em hebraicos, ela quer dizer a mesma coisa que traduzida asas para hebraico, quer dizer canafe, que pode se referir à orla ou borda da sua vestimenta, ok? Mas asas em si, né, como diz aquele versículo, significa curador ou nascido pela manhã. Aí, como estava aqui, nascerá o sol da justiça. O que é o sol da justiça? Né, nascido pela manhã. Messias, era o Messias. Era a profecia que o povo cria e esperava. Lógico que eles esperavam o quê? Que fosse vir um rei, né, montado numa, né, assim, numa caravela, né, não sei lá, numa coisa chique, né? E não veio montado numa mula, né? E simples, né? Jesus nasceu numa manjedoura, não, né, não num palácio, né? E voltando aqui, a salvação, que é igual a MARP em hebraico, que quer dizer cura, saúde, remédio. Então eles sabiam que tocando nas vestes viria a cura, era a salvação. Então, resumindo, nascerá o sol da justiça, que é Jesus, e salvação, né, trazendo cura na orla da sua vestimenta. Então, vocês podem me perguntar, então esse acessório é que fazia milagres? Não, porque se fosse isso, Jesus não teria dito lá em Mateus 23:5, né, sobre as aparências dos fariseus e dos escribas, né? Que eles alongavam as franjas das suas vestes como exibição da sua própria justiça e não para agradar a Deus. Então, eles usavam o acessório, mas eles não faziam, não buscavam a santidade, não obedeciam. Ok, então, a Marícia está me falando tudo isso, sobre que eles tocavam, eram curados, né? Mas e hoje? Como é possível a gente tocar nas vestes de Jesus? Como é possível a gente ter essa profecia nos tempos de hoje? Lendo as Escrituras. Por quê? Né, nós vimos aqui, né, que o povo esperou, né, lá de Malaquias até o Novo Testamento, foram 400 anos que Deus se calou até Jesus vir. Então, muitos se perderam. Eu acho que eles até muitas vezes não acreditavam, mas será que é possível? Talvez alguns tocaram ali em Jesus para falar: será que é verdade isso mesmo? Deixa eu tocar. E foi curado, e é verdade. Outros falavam: não, eu creio que ele é o filho de Deus, eu vou curar. Nossa, eu vou tocar e vou ser curado. Então, cada um foi ativado com uma expectativa. Hoje, nós temos essa expectativa de declarar o nome de Jesus, de aceitar Jesus e de lermos a tua palavra, porque hoje não é nesse acessório que nós vamos olhar e vamos depositar uma confiança de sermos lembrados da palavra de Deus, mas é através da palavra dele e do Espírito Santo que habita dentro de nós. É ele que vai nos direcionar, que vai nos dirigir, que vai nos inspirar, que vai nos segurar, né? Até hoje de manhã eu vi algo sobre serotonina, sobre os hormônios, que é o que impulsiona, é o que te faz segurar. Aí eu falei, ela falou sobre a química do nosso organismo, né? Mas Deus é tão perfeito que ele faz isso. Mas o Espírito Santo é quem dirige, que é quem dirige o nosso querer, o nosso agir, né? O nosso parar também, o nosso descansar, é tudo, né? E aí, né, você vai falar, tá, mas iria cura. Muitas vezes, ou vendo o filme, ou lendo a palavra sobre as curas que Jesus fazia,
parecia que ele só fazia lá porque era possível ele estar presente. A gente não pode esquecer que ele está presente, ele está vivo na palavra dele. E vendo isso, eu falava: Senhor, o Senhor curou aquele homem da mão ressequida. Cura as minhas mãos. Vocês sabem aí, né, que eu fiz as cirurgias das mãos. Mas Jesus já me curou na cruz do Calvário. Como ele diz aqui, porque lá em Isaías falava, né? E ele levou sobre ele todas as nossas enfermidades. Né? Em 1 Pedro 2,24 diz: Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas somos curados. Maíra, então você teve que passar por cirurgia da mão, do ovário. Deus não tem poder para curar? Ele já me curou. Eu só tive que passar por esses processos para poder completar a cura. Como a mulher do fluxo de sangue, ela tentou várias coisas, mas ela creu. Só que ela precisou que ele dissesse: você está curada, a tua fé te salvou. Tem uma vida abençoada. Às vezes a gente só precisa de fases, etapas, né? Mas confiar sempre em Deus, não somente nos homens. Eu também fiz a cirurgia da retirada do ovário. Ontem peguei o resultado. Louvado seja Deus, não era nada maligno, mas ele já havia me curado. Ele me curou antes? Ele me curou no processo? Não sei em que momento, mas porque ele já me curou. Então eu sei que hoje eu posso tomar posse. E o que eu quero dizer? O que Deus tem feito na sua vida, não deixe de falar, porque quando a mulher ela foi interrogada por Jesus, quem me curou? Ela falou: gente, eu vivi muitos anos buscando isso ou aquilo, eu vivi nisso. Conte o seu testemunho para que você ative a fé de outras pessoas, a crer nesse Jesus, a buscar esse Jesus, a querer estar com esse Jesus e ser direcionado pelos mandamentos, pelos princípios de Jesus, que é os princípios dele que vai nos mudar o caráter, vai nos trazer cura, vai nos trazer libertação, vai nos transformar numa nova pessoa. Não é nossa justiça própria, nós não somos capazes de fazer por nós mesmos, é Cristo que nos ajuda, é o Espírito Santo que nos direciona. Eu quero dizer que, mais uma vez, o número 12 aí, a gente vê o quebra-cabeça de Deus se formando, né? Ele trazendo a ordem, a perfeição dos processos das nossas vidas, de cura, de libertação, de vida. É em Jesus que nós encontramos a fonte de vida e de graça. Então, que a gente possa dar testemunho, é isso que Jesus quer. Até mesmo lendo ou vendo a história de Jesus, a gente vê que tinha momentos que ele falava: não, não é para você falar. Mas não tinha como, era visível aos olhos das pessoas que estavam ao redor, né? A sua cura, a sua transformação. E muitas vezes você pode falar depois que alguém te abordar, porque também se a gente sair falando, gritando para todo mundo, tem pessoas que às vezes a gente vai até repelir, então existe um momento. Essa sabedoria vem do alto, até para dar testemunho das nossas vidas, né, dos nossos momentos com Jesus. E às vezes só você estar perto de uma pessoa, respeitando ela falar, né, você já está sendo a presença viva de Jesus aonde ela vai querer saber. Por que essa pessoa está me ouvindo e está me aguentando, né? Porque hoje em dia está difícil. Muitas pessoas não falam e às vezes quando falam só reclamam, só reclamam. E muitas das vezes a gente também tem vontade de sair, mas a gente peça para o Espírito Santo nos dar o direcionamento de estar ouvindo aquilo e ter o discernimento de entender. E talvez, às vezes, só com um abraço, só com um toque, Jesus vai tocar essa pessoa. Porque as pessoas só não tocavam em Jesus, mas Jesus também tocava as pessoas. E o toque de Jesus faz toda a diferença em nossa vida. E eu vou parar por aqui. Que hoje você possa tocar nas vestes de Jesus através da palavra, através de uma cena de um filme, ou através de um testemunho, ou de um louvor.
de uma forma ou outra, que a sua fé atinja esse, esse poder de Deus. E que esse poder de Jesus venha até a sua vida de uma forma onde você sinta total diferença. Porque nós precisamos da presença dele, nós precisamos do poder dele, mas nós precisamos estar em santidade, obedecendo os seus princípios, os seus mandamentos, que está aqui, ó, nesse manual de instrução, que é a palavra de Deus. Em nome de Jesus, eu agradeço. Que vocês sejam muito abençoados, como eu fui nessa manhã. Obrigada. Amo vocês. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, Maí. Nós podemos tocar nas vestes de Jesus e por muitas vezes a gente fala que a gente não pode tocar porque a gente não vê, né? Não está aqui, é como se não estivesse aqui. A gente fica se limitando, colocando o nosso Deus em uma caixinha. Mas como é bom expandir a nossa mente, buscar por esse conhecimento e entender que através de um louvor, através de um áudio, através de um filme, através do seu amigo que você senta e conversa, você atrai essa presença e você toca nas vestes dele. Como é bom te ouvir falar. Rogério teve um encontro com um rapaz esses dias e eles ficaram conversando sobre Jesus. E quando ele chegou em casa, ele falou para mim assim: Gata, você pode não acreditar. Eu estava todo enrolado na oficina, mas foi uma das melhores tardes da minha vida. Uma conversa sobre Jesus. Você pode tocar nas vestes dele e ser curado. E se você tocar, queridos, do mesmo jeito você não vai ficar. Obrigada, Maria, por essa palavra. Obrigada por esse ensinamento. Obrigada por fortalecer a nossa fé, dizendo: olha, por mais que esteja difícil, a gente consegue tocar. Ele se deixa ser encontrado. Ai, que Deus maravilhoso. Obrigada, Saúl. Deus é bom o tempo todo. Minha irmã Tanuri, minha pastora Tanuri. Ó, Cíntia caiu? Ou eu não estou enxergando, Cíntia? Estou aqui. Eu Vamos tive orar que pela vida da mudar mãe. porque travou lá no celular, eu mudei para cá. Amém. Fica à vontade, minha irmã. Ai, que manhã deliciosa. Que manhã de uma doce presença de Jesus nos envolvendo nessa palavra, nos abraçando, nos tocando. Obrigada, Jesus, porque tua presença é real, ainda que nós não possamos percebê-la ainda com os nossos olhos, porque haverá um dia em que nós veremos e conheceremos como somos conhecidos, como o apóstolo Paulo disse. Obrigada, Pai, porque o Senhor permitiu que esse encontro com essa mulher ficasse registrado na tua palavra, para que a gente pudesse desfrutar desse momento que o Senhor teve com ela, onde, ainda que parecia, Pai, aos olhos de muitos que estavam ali, uma mulher impura, uma mulher que não podia ter acesso, o Senhor a honrou, honrou a fé determinada de uma mulher que ousou crer e tocar em ti. Obrigada porque todas as vezes, mesmo que contra uma multidão, a verdade é essa, Pai, contra uma multidão de acusadores, às vezes nadando, como a gente diz, contra a maré, se a nossa fé tão somente, Pai, conseguir alcançar a orla da sua veste, como o texto que tua filha leu, porque inspirada pelo teu Espírito falou ao nosso coração. Se tão somente tocasse naquele lugar que havia um símbolo para o judeu, e hoje, pelo teu Espírito, tocarmos, do Senhor continua saindo virtude, continua vertendo poder, poder para transformar, poder para nos curar, poder para renovar a nossa força, Pai. Poder para transformar toda uma história, uma vida. Obrigada porque mais do que isso, como a Maí falou hoje pelo teu Espírito, o Senhor também nos toca e nos tocou, nos já achou em algum momento da nossa vida, tocou na nossa alma, no nosso espírito. E é por isso que nós estamos aqui tão sedentos, cada vez mais sedentos, cada vez querendo mais do teu toque, Pai, cada vez querendo conhecer mais do Senhor. Obrigada pela sua maneira tão doce e gentil de nos tocar, de nos abraçar de tantas formas, por um filme, por um louvor, pela vida de uma pessoa. Obrigada quando o Senhor nos dá o discernimento de entendermos isso. Eu te louvo pela vida de Amaí,
pelas maneiras como o Senhor tem comunicado teu amor, tua verdade a ela, tua graça, e tem feito ela transbordar em nós por onde ela passa. Continua fortalecendo tua filha em fé, em graça, que ela continue contemplando todas as formas que o Senhor tem se manifestado a ela, falado a ela, Pai, e que isso seja notório dentro da casa dela, nos ambientes por onde ela anda. Assim como o Senhor falou sobre o teu bom perfume em nós, que por onde ela passa, vai exalando esse cheiro e atraia pessoas querendo saber quem é, de quem pertence esse cheiro, a quem ela pertence. E seja assim também na minha vida e na vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui. Nós queremos viver uma fé viva, Pai. Nós não queremos viver uma fé de faz de conta. Nós queremos viver uma fé verdadeira, atuante, pulsante, de resultados em nós, Pai. Que a gente perceba em nós o que o Senhor tem operado e mudado em nós, para a glória do teu nome. Nós te louvamos por esta manhã e esse encontro com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Obrigada, família, por mais um dia estar aqui conosco, conectada ao Pai. Ficou gravada essa quarta estratégia. Você pode abençoar um irmão, uma irmã, uma família, enviando, às vezes está tão distante do Senhor, né? E a gente já aprendeu como toca nas vestes dele. Você pode ajudar, você pode ser canal do fluir do Senhor na vida de alguém. Obrigada, Maí. Obrigada a você. Amanhã é quinta de oração, hein? Estaremos juntos. Obrigada, Lila. Obrigada a você que está aqui comigo. Beijo no seu coração. Até amanhã.